Cidades está de volta. Hoje o deputado Valdec Carneiro e o ex-prefeito do município, professor Godofredo Pinto, conversam comigo sobre Niterói. Deputado, no primeiro bloco a gente falou de uma parte da economia de Niterói, da construção naval e até das comunidades pesqueiras. Com essa decadência da indústria naval, o setor terciário, né, de comércio e serviços, hoje posso dizer que ele é o principal segmento da economia, o que mais aquece a economia de Niterói? Se a gente coloca nessa classificação também importantes atividades ligadas ao campo da cultura, da gastronomia, do turismo. Niterói tem se caracterizado cada vez mais como um importante polo gastronômico, como já foi dito naquele vídeo que nós assistimos. É uma cidade importante, é um destino turístico importante no Rio de Janeiro. Tem assim, um conjunto não só de belezas naturais, mas de equipamentos culturais, de equipamentos históricos, que são muito atraentes ao turista. Então, tem um setor também da construção civil, né, que é historicamente muito presente, muito ativo na cidade. Então, assim, acho que nesse momento a Prefeitura Municipal tenta desenvolver políticas para melhorar as condições, por exemplo, no setor da hotelaria, que não adianta ser um bom destino turístico, não adianta ser um bom polo gastronômico, mas não ter condições de acolher, de hospedar, de garantir a permanência por mais tempo do turista. Mas são setores que, de fato, são muito fortes, né, já vinham crescendo e, evidentemente, com o encolhimento da indústria naval, passam a ocupar o papel mais importante na atividade econômica do município. Professor, como é que é o comércio de Niterói? Ele emprega muita gente, ele aquece muito a economia, como é que está isso hoje lá? Bom, é certamente hoje um setor que, apesar da crise, sofre os efeitos da crise, mas se mantém muito ativo. É uma cidade hoje de serviços fortes. Porque no tempo em que eu fui prefeito, de 2002 a 2008, a indústria naval ainda era muito forte e rivalizava com o setor de serviço, que também Niterói sempre foi uma cidade com comércio muito pujante, é uma cidade de uma classe média de poder aquisitivo elevado, é uma das cidades com maior poder aquisitivo médio da população. Então o comércio sempre teve uma importância muito significativa, mas havia indústria naval. Agora, como você comentou, com o encolhimento da indústria naval, o peso dos serviços é muito grande. E tem um comércio muito forte, o setor imobiliário, por exemplo, agora um pouco estagnado, mas até um ano e meio atrás, era um boom imobiliário muito grande, lojas e serviços em todas as diversas atividades e matizes. É, de fato, uma cidade onde o setor de serviços tem uma importância econômica fundamental. E, deputado, e o fato de Niterói ser considerada uma cidade universitária, né, um setor muito importante de educação para Niterói, também ajuda a aquecer o setor terciário, porque muitos estudantes geram mais compras, geram mais serviços, tudo isso. E queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte. O senhor já foi, inclusive, reitor. Eu fui diretor da Faculdade de Educação da UF. Diretor. Isso, eu sou professor da UF, fui dirigente universitário lá. A UF é uma universidade implantada lá desde 1960, né, quando foi criada como UFERJ, né, como Universidade Federal do antigo estado do Rio de Janeiro. Mas a cidade tem também várias outras instituições de ensino superior são 7, no setor privado. Total. Então, assim, está agora assistindo à construção alegre, né, a construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem a presença do Colégio Pedro II, enfim. Então, assim, é uma rede importante de equipamentos e que fazem com que, durante os períodos letivos, não é exagero dizer que dezenas de milhares de estudantes universitários circulam na cidade de Niterói. Certamente isso tem impacto cultural muito grande, é lógico, evidentemente, impacto para uma cidade que pode se transformar cada vez mais num importante polo de ciência e tecnologia e de inovação, né? O ambiente universitário favorece, né? É o ambiente em que a pesquisa é realizada, mas certamente sobre a economia, porque esse público circula pela cidade, usa transporte coletivo, se alimenta, compras, enfim. Então, a caracterização de Niterói como cidade universitária tem um peso cultural muito grande, acadêmico muito grande, mas evidentemente que impacta positivamente a nossa economia. Professor, e existe dentro da UF algum curso que seja o mais procurado, o mais importante, que seja, assim, a menina dos olhos? Olha, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense também, colega do nosso deputado Valdec Carneiro, mais uma das identidades que temos em conjunto.
e eu sou do Instituto de Matemática, sou professor de matemática. Hoje, aposentado, eu não estou mais tão inteirado dos números, né, relativos à universidade no seu conjunto. Mas a Universidade Federal Fluminense tem vários cursos que são referência, top, né, lá em Niterói. De maneira que eu acho que, certamente, né, a área de engenharia, né, até pelo fato de agora o estado do Rio de Janeiro ter se tornado um polo industrial significativo na área de petróleo e gás, né? Tem conhecimento que a área de engenharia, nessa área de petróleo e gás, realmente tem tido uma procura muito grande. Natural, que a demanda seja em função das oportunidades, né? Curso de História, a Faculdade de Educação, do qual o professor Waldeck foi diretor lá, na minha instituição, meu Instituto de Matemática, são vários cursos. A UF certamente é uma das universidades mais qualificadas do Brasil. Agora é bom lembrar, como você bem acentuou, que são 7 as universidades, são várias, e muitas delas de padrão realmente classe A. Niterói é muito bem servida nessa área. Deputado, e o senhor acha que ainda existe mais espaço para esse polo universitário crescer? Eu não tenho dúvida. Por exemplo, eu dizia agora há pouco do processo de construção de uma unidade federal, né, na área de educação profissional e tecnológica, que é um instituto federal, né, ligado ao Ministério da Educação, né, uma rede de excelência, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que vai abrir perspectivas outras de formação, seja em nível técnico, seja em nível superior na área tecnológica, atendendo a demandas mais específicas, a área de petróleo e gás, como o Godofredo já mencionou, a área de produção cultural também, que é uma área que cresceu muito na cidade, áreas relativas ao setor da informática, da computação. Então, eu acho que o Instituto vai ampliar muito essa rede, e quem sabe, Pedro II está se ampliando também, eu esqueci de falar, não só tem o Colégio Pedro II, mas ele está terminando uma importante obra de expansão. Então, acho que Niterói tem muito potencial para se consolidar e ampliar essa sua característica de cidade educadora, de cidade universitária. Professor, e com tanta demanda de aluno nessas universidades, existe algum programa de estágio e de emprego? Porque esse pessoal todo que está estudando ali, eles vão precisar buscar estágios e futuramente, quando se formarem, buscar empregos. Niterói consegue absorver isso tudo? Olha, existe um programa de estágio bastante significativos, de recorte amplo em várias áreas, mas a demanda é tanta, né? E são tantos os alunos, né? Algum tempo atrás, quando eu era prefeito, já eram cerca de 50 mil pessoas envolvidas com as diversas unidades, não só professores, mas alunos, mas funcionários, né? É um volume enorme de pessoas que transitam e trabalham nas universidades. Isso gera, portanto, uma necessidade de estágios, mas que certamente as pessoas procuram também fora de Niterói, não apenas em Niterói. E como o deputado falou, também no nível médio, né, o Colégio Pedro II, quando o deputado tenho a honra de tê-lo tido como secretário de Educação no meu governo. Ele também foi secretário de Educação no governo do prefeito Rodrigo Neves. E ele, à época, secretário de Educação do meu governo, foi no nosso governo que o Colégio Pedro II criou sua primeira unidade fora do Rio de Janeiro, que foi lá em Niterói, e que agora está em expansão. E ele está falando do Instituto Federal de Ensino Tecnológico, de maneira que mais oportunidade de estágio, mais oportunidade de trabalho, de maneira que Niterói tem sim um leque amplo de oferta de estágios, mas os alunos certamente vão precisar também ir para outros municípios à procura desse tipo de serviço. Deputado, e um outro setor de Niterói que é muito forte é o setor turístico. Como eu falei, é o terceiro destino mais procurado dentro do estado, só perde para o Rio de Janeiro e para Búzios. E as belas praias e também uma outra coisa muito importante são o complexo de fortes e fortalezas do município é espetacular. É um setor que, inclusive, linkando com o tema anterior, o setor da cultura de modo geral, do turismo, da gastronomia, tem empregado muito em Niterói.
e tem tido muitos estágios lá também, não é? É porque a economia ela é estruturante na sociedade. Então, assim, na medida em que a gente recuperar, por exemplo, as atividades na indústria naval, quando as obras do Complexo Petroquímico de Itaboraí, pensando regionalmente Niterói, porque não dá mais, hoje não é mais possível você pensar em cidades assim, que não seja num processo de conurbanização. Não pode colocar muro entre elas, Niterói porque está é tudo muito interligado. relacionado. Exatamente. A Niterói tem, primeiro, uma vocação histórica, foi capital do Estado, é município até hoje de referência para grande parte dos municípios fluminenses. Então, assim, o Complexo Petroquímico no leste fluminense, no leste metropolitano, tem um papel muito importante também para atrair também estagiários, enfim, gerar possibilidades. Mas esse setor que você menciona é um setor que também emprega muito e também recepciona muitos estagiários. Esses fortes são, diria, quase que joias da coroa, porque para quem conhece a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte do Imbuí, né, o Forte São Luís, que precisa, inclusive, estava momentaneamente interrompida a visitação, mas precisa reabrir, porque são áreas assim, de dimensão histórica muito importante e, ao mesmo tempo, em locais privilegiadíssimos. Portanto, isso atrai as pessoas, como é se supor, né? Professor, para a gente terminar, nosso tempo está acabando aqui, eu queria falar do Caminho Niemeyer, que é outra parte cultural extremamente importante da cidade, né? O Caminho Niemeyer fez que Niterói fosse a segunda cidade do Brasil inteiro a ter mais obras do arquiteto produzidas pelo Niemeyer. Isso. De fato, é um complexo turístico, cultural, da maior importância. O MAC é a marca de Niterói internacional. Museu de Arte Contemporânea. Isso. Dos anos 90, à época, o prefeito João Sampaio, o prefeito Jorge Roberto Silveira viabilizaram aquele equipamento. Eu tive a honra de, na minha gestão, ter inaugurado o Teatro Popular Oscar Niemeyer, além da Praça Juscelino Kubitschek e outros equipamentos do Caminho Niemeyer. E é uma marca que, de fato, o Niterói adquiriu e que é um orgulho para todos nós. De maneira que turismo, cultura, tem tudo a ver com a nossa cidade de Sorriso. E, deputado, foi o Teatro Popular de Niterói que abre o Caminho Niemeyer. Pois é, ele abre o Caminho Niemeyer. Teatro Popular de Niterói, não, desculpe, Teatro Popular Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, pois é, também conhecido assim como você falou. É preciso, inclusive, registrar, já que estamos ao lado do Godofredo, que foi Godofredo que inaugurou esse teatro, né, na sua gestão. E também dá o crédito ao prefeito Rodrigo Neves, que o reabriu, porque ele esteve, infelizmente, fechado por vários anos, né, no início dos anos 2010, digamos assim. Então, assim, é um equipamento muito importante, um equipamento que, de fato, tem ajudado muito a popularizar a cultura e o acesso aos bens culturais na cidade, recepcionando shows de grande porte, mas também a produção local, mas também os fazedores de cultura de Niterói. Eu quero mandar um abraço aqui para Carla Tavares, que é diretora do Teatro Popular, e é craque na gestão de cultura. Então, assim, o teatro é um orgulho da cidade, é um ponto de encontro, é um ponto de confluência, é um ponto de muita animação, de muita alegria, de muito alto astral, que é a cara de Niterói. Eu agradeço a presença dos senhores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tinha muito mais para falar ainda, né, deputado? Mas claro. Obrigada pela presença, obrigada, professor. Cidades fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.